Psicomanager foi criado para potencializar o impacto dos profissionais da psicologia no mundo. O nosso propósito é ajudar essa classe de profissionais tão importante ter o seu tempo livre para se dedicar ao que é mais importante, que é o cuidado com a saúde mental das pessoas. A gente acabou de completar 10 anos de mercado, somos líderes nesse mercado e a gente tem hoje mais de 40 mil profissionais que fazem parte dessa solução e utilizam diariamente para poder melhorar os seus negócios da psicologia. O nosso atendimento sempre foi muito caótico no sentido de a gente falar de conversas, a gente não tinha um atendimento que eu conseguisse rastrear a vida daquele cliente conosco. A gente ficava muito perdido, sem saber se ele já tinha feito alguma reclamação, se ele já tirou uma dúvida com a gente mais de uma vez e recebeu ou não resposta daquele contato. Então era algo muito solto. Nós tínhamos a ausência de uma gestão à vista 360 da jornada do cliente. Então não tínhamos informações como o TME, né, quanto tempo que o cliente espera para ser atendido. Nós tínhamos também um gatilho muito alarmante para nós, que era o nosso TMA, que no momento era muito alto, né? Então precisávamos de uma ferramenta que, além de ilustrar toda a necessidade, todas as informações para a gente monitorar, ajustar melhor as estratégias, também implementar novas ações. Foi muito importante para nós, primeiro, conhecer as capacidades que o Civortex apresentou. Ou seja, o que ele era capaz de entregar, a forma como ele é construído e as capacidades que ele tem de nos permitir adaptar à nossa necessidade. Esse é um fator fundamental. O outro, a experiência no mercado e o suporte consultivo para que a gente pudesse, inclusive, aprender com essas experiências e absorver aquilo que fazia mais sentido para nós, para trazer o que há de melhor para esse relacionamento empresa-cliente. A gente primeiro teve um processo de implantação conjunto, né, de estabelecer as regras de negócio, mas a gente também contou com treinamentos para a equipe para que todos pudessem entender como fazer o melhor uso possível da ferramenta. Sem isso, não teria condições de chegar onde a gente chegou do ponto de vista de otimização e eficiência dos processos. Então foi muito importante ter essa parceria também em treinamentos que a gente já até repetiu com as nossas equipes internas. Na verdade, na época em que a gente tomou a decisão pela Civortex, a maior parte das outras soluções que a gente estudou, primeiro que elas não tinham o conceito de omnicanalidade. Existia multicanal, mas não existia omnicanalidade. Então esse foi um primeiro ponto que fez muita diferença. Depois disso, a gente entendeu que a ferramenta tinha mais fluidez para as conversas e ela era uma das poucas que conseguia ter todos os recursos juntos. E um outro fator é a questão de flexibilidade para adaptar ao que o meu negócio precisava. Então eu consegui configurar regras de negócio para a minha realidade, não algo engessado que utiliza uma regra padrão e que meu negócio que tem que se adaptar à ferramenta. Então com a Civortex a gente ganhou também flexibilidade. Eu gosto muito de contar desse processo com o projeto da implantação da IA, que foi um movimento a 4 mãos ali do Civortex que mexeu com várias equipes e do nosso lado aqui também. Então foi um projeto em que a gente negociou bastante, em que a gente avaliou a viabilidade de risco, quanto tempo para implantar, se daria certo, porque a IA ela é um movimento hoje, um hype do momento, mas que tem muita gente também que tem receio com o atendimento humano. Então foi um estudo muito grande, uma curadoria, checkpoints que a gente realizou no decorrer do tempo, e como ele está em um processo de implantação, isso acontece semanalmente, a gente tem um apoio, uma parceria muito grande com o Civortex. Então a gente começou a construir via automação e integração com os nossos sistemas, automações que nos permitam entender jornadas diferentes dos nossos clientes e agir até de forma
proativa para impedir que um cliente passe a ser um detrator e queira deixar o nosso serviço. E a gente vai experimentando essas automações em mais frentes de trabalho, né? Para pegar jornadas, inclusive no nosso time comercial, para buscar um contato mais efetivo, nos conectar com os leads. E isso tem ajudado a dar maior escala no trabalho que a gente faz. Bom, acho que de cara a implementação da IA, que ainda está em fase de evolução aqui, ela já trouxe um ganho de qualidade, que é disponibilidade. Hoje agora eu consigo ter um agente 24/7 disponível para solucionar dúvidas básicas do meu cliente, algo que ele não tinha. A gente já tem observado outros ganhos em que a IA já consegue responder com muita velocidade. Então, eu tenho alguém dedicado que consegue dar respostas imediatas. Isso também para o cliente é muito positivo. A gente hoje tem 30% dos contatos já sendo atendidos pela IA. A gente planeja em muito pouco tempo já subir esse percentual e ter esse 100% do nível 1 todo para IA. Também tem uma outra vantagem também com o C-Vortex, né? Nós temos o TME, nós tínhamos aí um histórico em 2024 de um TME de 54 minutos. E aí para 2025 a gente fecha com um tempo de 3 a 4 minutos. Isso é um avanço aí de 94% de redução. Isso é muito significativo. Isso impacta internamente, porque a gente mantém uma estrutura, a gente não aumenta a capacity e principalmente promove uma melhor experiência para o cliente. A gente tem um TMA que quando a gente começou, né, a acompanhar esses indicadores, a gente tinha um TMA de 1h38, 98 minutos. Isso para o mercado é muito alto, por isso que também o nosso TMA também era alto. E com isso a gente com o C-Vortex conseguiu reduzir para uma média de 39, fechamos 2025 com uma média de 39 minutos, mantendo a excelência do atendimento, mas isso para o time foi muito bom, porque a gente conseguiu fazer um monitoramento. Então a gente fez um capacity colocando de acordo com os horários de pico. Temos uma automação também que é muito válida, que é do processo de renovação até o churn, quando ele não renovou há mais de 15 dias. Então a renovação ele lembra o cliente desde o dia que vai vencer, a 5 dias antes, até para ele se controlar e acompanhar e garantir que a plataforma não fique offline para ele, até quando ele passa 15 dias e não renovou. Com isso, a gente garante um percentual de renovação acima de 85%. Então, isso para a gente é muito relevante. A gente tem o relacionamento com o suporte da C-Vortex. Trouxe também expertise em alguns pontos que nos ajudaram a melhorar processos que a gente já tinha. Então, essa experiência, esse conhecimento através do suporte, ele foi muito importante para nós em alguns casos, de entender que a gente estava com processos em que eu estava usando algumas ferramentas de forma errada, ou de que faltava aparar algumas arestas em iniciativas que a gente tinha de comunicação com o cliente. Então essa abertura para falar a qualquer momento, essa situação de, olha, vocês têm que acertar esse ponteiro, e a gente do outro lado fala, olha, vocês também precisam acertar isso. Então essa abertura para comunicação, ela viabiliza a gente acertar o passo mais rápido, né? Então essa integração de pessoas para se comunicar para uma melhoria contínua, só mostra que juntos a gente pode muito mais. Com certeza, com certeza. A gente tem grupo no WhatsApp. Eu posso ligar para a Rafaela, Rafa, eu preciso de ajuda com isso ali imediatamente, Vanessa, vamos resolver isso agora. Então o senso de urgência, que eu falo, né, esse atendimento humanizado, né, o consenso de urgência, a abertura de ouvir, a transparência, que para mim também é fundamental e para todo cliente, erramos, vamos ajustar aqui. Essa comunicação, ela é um alicerce que fideliza muito a relação. Eu já vim pensando em novos projetos já, inclusive com o uso da IA. Então eu vejo uma parceria muito longínqua aqui para a gente, principalmente com o nosso relacionamento com os clientes da base, né? E com os nossos prospects também, né? A gente tem a IA para fazer o nosso atendimento e por que não colocar ele para fazer negociações da renovação, né? Fazer vendas. Então a gente tem muitos projetos que isso aqui é um spoiler, né? Que a gente vem pleiteando aí para frente, mas eu vejo novas
novas e futuras ideias que vão florescer e trazer bons resultados para ambos os lados? Primeiro de tudo, cada vez mais ter um relacionamento mais próximo com o meu cliente. Essa é uma premissa do que a gente vê como fundamental para manter o nosso padrão de crescimento. Então a gente tem a visão de aumentar essa capacidade do nosso agente de IA para resolver problemas, deixar o nosso cliente satisfeito em relação às necessidades dele, mas que eu possa cada vez mais ter o nosso time de pessoas trabalhando proativamente com a nossa base para trazer receita, para trazer solução de problemas com o nosso cliente, de trazer as melhores soluções e ofertas para aquele cliente, entendendo também o negócio dele, porque o nosso sucesso vem do sucesso do meu cliente. Então a gente vê essa expansão e que a qualidade do nosso atendimento está ligada a isso. É um caminho sem volta e que a gente tem muita clareza em relação a isso.